Senhor Jesus Cristo, eu gostaria de estar aqui compartilhando uma palavra com os queridos e amados irmãos, que fica em Mateus capítulo de número 16, verso 21. O título diz assim, Jesus prediz a sua morte e ressurreição. Irmãos, Jesus ele estava ali reunido com seus discípulos e ele prediz a sua morte. Ou seja, ele disse antes, ele antecipou. Ele falou ali para os seus discípulos que ele iria morrer, mas que ele iria ressuscitar. E olha o que diz a palavra. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Então vem cá. Jesus ele não foi crucificado por uma pessoa sem entendimento, por uma pessoa nécia, por uma pessoa ímpia, não. Jesus ele sofreu muitas coisas e ele foi crucificado por decisão dos principais sacerdotes, dos escribas, ali dos anciãos, do sinédrio, das pessoas que eram religiosas daquela época. Foi por mal, Vinícius? Não, não foi por mal. As pessoas ali elas serviam a Deus com tanto rigor religioso que elas achavam que elas estavam fazendo certo, crucificando o Senhor Jesus Cristo, porque eles não aceitavam. Eles pensavam, eles achavam que era blasfêmia Jesus, ele vinha um homem, um homem está nessa terra, nascido de uma mulher, eles não tinham entendimento espiritual. E eles diziam o seguinte: por que você fala que você é filho de Deus, que você é igual a Deus? Então eles achavam que aquilo ali era uma blasfêmia contra Deus, contra o Senhor Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso. Então é por isso que Jesus muitas das vezes ele sofria muitas perseguições. Jesus, ele, na verdade, quando prenderam Jesus, foi exclusivamente essas pessoas aqui que foram prender Jesus. Levaram os guardas, foram com porretes, com espadas, como que para prender um salteador, um bandido. Mas na verdade, tudo isso foi para se cumprir a palavra de Deus. Porque Jesus, que nem ele diz aqui, lhe era necessário seguir para Jerusalém. Era necessário Jesus passar pela cruz do Calvário. Era necessário Jesus ele ser perseguido pelo grupo religioso, pelos grupos religiosos ali da época. Então, meu irmão, minha irmã, quem matou Jesus não foi pessoa sem conhecimento de Deus. Foram pessoas que conheciam a Deus. Por exemplo, Paulo, quando Paulo ainda era Saulo, ele perseguiu os cristãos e ele servia a Deus de acordo com a lei. Mas ele fazia de uma forma, ele achava que estava fazendo certo, mas na verdade ele estava fazendo errado e não estava agradando a Deus. Ele ainda não havia tido um encontro com o Senhor Jesus Cristo, porque ele achava que da maneira dele ele estava servindo a Deus do jeito correto, da maneira como se devia fazer. Ele perseguia cristãos, prendia cristãos, batia em cristãos, participou do primeiro mártir cristão, que foi o de Estevão, a primeira morte cristã de um cristão. Então, diz assim no 22, e Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Então quer dizer, amados, uma coisa que eu aprendo nessa palavra, nesse versículo, é que Jesus ele tinha que passar, ele tinha que ir para Jerusalém, ele tinha que padecer, ele tinha que passar pela cruz para salvar a humanidade, ressuscitar o terceiro dia. E Pedro então começa a reprová-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Pedro ele não estava manifestado com o demônio, ele não se manifestou, o demônio não se manifestou. Mas Jesus ali pelo discernimento, ele teve o discernimento. Ele pensou assim: opa, o Pai me enviou para mim cumprir uma missão, que foi passar pela cruz do Calvário, ressuscitar o terceiro dia e salvar a humanidade. Mas Pedro começa a reprová-lo. Não, tá errado, tem alguma coisa de errado. Então Jesus ele diz aqui, no 23, mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda-te, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço,
porque não cogita das coisas de Deus, e sim da dos homens. Quer dizer, Satanás ele não cogita das coisas de Deus. Satanás ele cogita das coisas do homem. Por quê? Porque Satanás ele trabalha em cima da carne, em cima dos desejos pecaminosos do homem. Então, quer dizer, a brecha ali que Pedro deu, Satanás usou a boca dele. Pedro poderia até pensar assim: opa, Jesus, assim desse jeito o Senhor me deixa chateado. O Senhor me deixa triste, condoído. Mas Jesus não falou isso para Pedro. Jesus entendeu espiritualmente, ele teve o discernimento que quem falou ali na boca daquele homem não foi o próprio Pedro. Não foi Pedro que falou na sua boca. Foi o diabo, foi Satanás. Porque na verdade não é que Pedro estava com dó de Jesus. É porque desde o início, desde o começo, desculpe a redundância, mas desde o começo o diabo não queria que Jesus ele passasse pela cruz do Calvário. Tanto é que Herodes perseguiu Jesus quando ele era criança, para que ele pudesse matar ele. Tanto é que Herodes matou muitas crianças naquela época, de uma certa idade para baixo, para poder anular o plano de Deus aqui na terra. Então, quer dizer, até quando Jesus foi crucificado, segundo a história diz que quando crucificavam uma pessoa, vinham os urubus, as aves de rapina, e comiam o corpo. Mas um homem chamado José de Arimatéias requereu diante de Pilatos o corpo de Jesus. Ele requereu. Ele era um senador da época, uma espécie de senador. Então ele falou a Pilatos: ó, eu quero o corpo de Jesus. E doou ali para ele um túmulo e colocou Jesus ali. Porque sem corpo, se os urubus, as aves de rapina comem o corpo de Jesus, também não haveria ressurreição. Então o diabo sempre trabalhou desde o começo para que não havesse a ressurreição de Jesus, para que não havesse a morte nem a ressurreição. Mas nesse fato aqui, muitas das vezes, irmãos, qual que é o ensinamento, a orientação? É básico, isso aqui é didático. Qual que é o ensinamento dessa palavra? Cuidado, nem sempre aquilo que as pessoas te falam está vindo realmente de uma maneira boa. Se você não tiver discernimento, você acaba sendo influenciado por Satanás, é o que Pedro queria fazer. Influenciado por Satanás, queria influenciar o Senhor Jesus Cristo. Então cuidado com as pessoas que chegam perto de você, com palavras mansas, com palavras muitas das vezes de elogio, com palavras muitas das vezes de elogio no sentido de querer falar mal de outras pessoas também, de querer jogar você contra outras pessoas. Cuidado com os lábios doces, como lá em Provérbios fala. Tem pessoas que têm doce no paladar, que começa ali falando mansinho, começa falando devagarzinho, mas na verdade o mal está ali por trás. A pessoa não precisa estar manifestada para ela estar com o Satanás no corpo, com o diabo no corpo, com o mal no corpo, não. Às vezes o inimigo ele vem de uma forma sutil, como aconteceu aqui com Pedro. Ele veio de uma forma sutil. E ele falou aqui, ó, como está escrito, ó, 22, ó. Tem compaixão de ti, ou seja, tem dó do Senhor. Tem dó de ti, mestre. Ô Senhor, o Senhor é tão bonzinho. Não vai não, Senhor, não passe pela cruz não. Mas Jesus ele teve discernimento. Opa, é o diabo, é Satanás falando. Arreda de Satanás, porque tu não cogita das coisas do alto, dos céus, tu cogita das coisas do homem. Então quer dizer, quando alguém chega, olha, não, você sabe fulano de tal? Aquele fulano lá. Ah, não vou falar não. Deixa pra lá. Não vou. Esse tipo de pessoa que vem conversando, sabe, aquela conversa macia, começa a te elogiar, começa a falar bem de você. Presta atenção, tenha discernimento. Ore a Deus, peça discernimento. Peça discernimento, porque muitas das vezes o diabo ali ele fica conversando com você, até trocando ideia com você, e você você não tem um discernimento. Aí você fica ali se envolvendo com as coisas que não vêm de Deus, que não cogitas do céu, que cogita do homem. Amém? Eu deixo essa palavra da parte do Senhor para a glória do Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Peço perdão pelo barulho aqui da rua, porque na verdade hoje todo lugar que você vai gravar um vídeo, infelizmente é assim. Eu tento gravar aqui dentro do carro, porque é o vidro fechado, o lugar mais sossegado que por enquanto eu acho para fazer vídeo. Mas, se Deus quiser, Deus vai preparar coisas boas aí pra frente, em nome de Jesus. Deixa essa palavra da parte de Deus para a glória do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém?